Samechet Amud Beit, os dois pontinhos. Penúltima linha. Na linha de baixo. Penúltima linha do Samechet Amud Beit. O na Mishnah, Shechad, que a Mishnah falou, Zé Akla. Essa é a regra. Echad, uma pessoa do Hatzer que esqueceu de fazer Eruv, não tem Reshut, ele pode dar o Reshut dele para as outras pessoas que fizeram o Eruv. Hatu Lama ali fala Gmará, para quem falou isso de novo? A gente já tinha visto isso no começo da Mishnah. Inoten Tanina, Inoter Tanina. A gente já viu que se ele quisesse, ele poderia ter dado. No caso que ele falou que os outros que esqueceram de fazer Eruv, que davam para quem fez Eruv, também a gente viu que ele pode pegar o Reshut. No caso que ele não fez, os 2 ou 3 fizeram, ele pode pegar. Para quem precisa falar para essa é a regra. Seifa Isrechlei Shnaim Notnim Reshut. Então essa regra precisa falar no final para quê? Para falar sobre 2 que esqueceram de fazer Eruv, que eles podem dar o Reshut, mas não podem pegar o Reshut. Hanami Pshitas também é lógico. Mal determina, você poderia falar Ligzordin Mate Levatulin Leu. Você poderia falar para você fazer uma Gzerá, decreto que 2 não podem dar o Reshut, já que eles não podem pegar o Reshut. Porque se você falar que eles podem dar, pode ser que eles errem também, peguem o Reshut. Kamash Melan, que não tem essa Gzerá. Por mais que ele não possa pegar o Reshut, a gente deixa eles darem o Reshut sem fazer Gzerá Nimba. Tá, então na Mishnah, Enotrin Reshut, que 2 não podem pegar o Reshut. Certo? No momento que eles pegam o Reshut para eles, um já anula para o outro, um já proíbe o outro de carregar. Fala, Lama ali, por que eles não podem pegar? Desculpa. Por que não precisa falar isso na Mishnah? Que 2 não podem pegar o Reshut. A gente já tinha falado o exemplo, não precisa falar a regra. Fala, Lot Sericha, precisa assim, Afalagav de Amrelei, Knei Alaminad Leaknot. Mesmo que eles falem, olha, pega o Reshut, sob a condição de vocês, um de vocês 2 anularem para o outro, também não pode. Be'aminei Abai Meraba perguntou a Abai Braba, Hamishah Sheshlim Bechatzer Achad, 5 pessoas que moram em um Hatzer, e um deles esqueceu e não participou do Eruv. Que Sheu Mevater Reshutot, Zarech Levater Lechol Echad Vechad, ou não? Essa é a pergunta da Gemara. Quando esse que não participou do Eruv, tá? Ele vai anular o Reshut dele para os outros 4. Ele precisa levar tiro para cada um ou não? Vou falar agora, mas lei falou, Rabai, seria que levar lechol echad vechad. Araba respondeu para Rabai, ele precisa falar e anular o Reshut dele para cada um dos 4. Então vem Rabai e pergunta, vem, se for assim que ele precisa anular para todos os 4, eu vou trazer uma braita que a gente vai poder chegar a conclusão diferente. E vamos ver essa braita que vai trazer alguns casos. Primeiro caso, Echad Shelo Erav, quando você tem 3 pessoas que moram no Hatzer, e só 2 fizeram Eruv. Vem Echad Shelo Erav, vem o terceiro que não participou do Eruv. Noten Reshuto le Echad Sherav. Ele pode dar o Reshut dele para um que participou do Eruv. E parece o quê? Que ele não precisa dar o Reshut para os 2. Então essa aqui já é uma pergunta de Abai para Raba. Falou que ele precisa dar Reshut para cada um. Agora, já que ele trouxe a braita, ele vai trazer a braita toda. Segundo caso, Shnaim Sherevu, 2 que participaram do Eruv. Notin Reshutan Echad Shelo Erav. Nesse caso que moram 3 pessoas no Hatzer, 2 pessoas fizeram Eruv e um não fez o Eruv. Os 2 que fizeram Eruv podem dar o Reshut para esse que não fez o Eruv. Agora, Shnaim Shelo Ervu, 2 que não fizeram Eruv. Se tem, por exemplo, 4 pessoas morando no Hatzer, 2 fizeram Eruv e 2 não fizeram Eruv. Os 2 que não fizeram Eruv, Notin Reshutan Shnaim Sherevu, eles podem dar o Reshut deles e eles anulam o Reshut deles para os 2 que fizeram Eruv. Quarto caso, ou Leechad Shelo Erav, ou se tiver 3 pessoas no caso do Hatzer, e nenhuma das 3 fizeram Eruv. Então, os 2 podem anular para um deles.
Nesse caso, que desses 3 que não fizeram Eruv, um vai poder carregar. Agora a Braita vai falar casos que não adianta, que não pode anular o Reshut. Vamos lá. Primeiro, Aval. No caso que moram 3 pessoas no Hatzer e só 2 deles fizeram Eruv, Lo Echad She'erav, no tem Reshut, Lo Echad She'lo Erav. Aí, um que fez o Eruv, ele não pode dar o Reshut para um que não fez o Eruv. Teriam que ser os 2 que fizeram o Eruv para dar para um que não fez o Eruv. Depois a Gemara vai falar sobre cada um desses casos, qual o reduz, qual é a novidade de cada um. Agora, segundo caso que não adianta Betul Reshut. Se tem 4 pessoas que moram, 2 pessoas que fizeram Eruv, eles não podem dar o Reshut para 2 pessoas que não fizeram Eruv. O contrário a gente viu que pode. Terceiro caso que não adianta Betul Reshut. E também esses 2 dentro desses 4 pessoas que moram, Shelo Ervu, que não fizeram Eruv, não tem Reshut Nishnaim, Shelo Ervu. No caso de 4 pessoas que moram no Hatzer e ninguém fez Eruv. Então não pode 2 dar o Reshut para os outros 2. Não adianta nada, porque os outros 2, um continua proibindo o outro. Até aqui a Braita. Katanimia 3, a gente viu no começo da Braita é o seguinte: Echad Shelo Erav, não tem Reshut Echad She'erav. Um que fez o Eruv pode dar, um que não fez o Eruv pode dar o Reshut para um que fez o Eruv. Peraí. Você está falando um que não fez o Eruv, ele dá o Reshut para um que fez o Eruv? Ele fez o Eruv com quem? Não, então tem que existir um terceiro. Tem um que não fez o Eruv e um que fez o Eruv. Esse que fez o Eruv, ele fez o Eruv com quem? Então, necessariamente, precisa ter uma terceira pessoa aqui. Porque ele fez Eruv com alguém. Então, parece que é um caso de uma pessoa que não fez Eruv, que está dando Reshut para uma pessoa que fez Eruv, e não está dando Reshut para cada um. E você, assim, pergunta Bai. E você, Raba, tinha falado que a pessoa que me bateu no Reshut, que no Reshut, tem que anular para cada um. Então, parece que não tem que anular para cada um. Vamos ler essa pergunta dentro. Katanimia 3, a gente viu no começo da Braita. Echad Shelo Erav, não tem Reshuton Echad She'erav. Uma pessoa que não fez Eruv, ele dá o Reshut dele e anula o Reshut dele para uma pessoa que fez Eruv. Echedame, qual o caso? E delei Kachrina Berrada, e se você falar que não tem uma terceira pessoa, Berrada em maneira, porque ele fez Eruv. Ela precisa de Kachrina Berrada, então é lógico que tem uma terceira pessoa. Bekatan, Echad She'erav, a gente viu que ele só anulou o Reshut dele, esse que não fez Eruv, para uma das pessoas que fez Eruv, e não para os 2. Então como é que Raba vai explicar? Raba, ele vai explicar da seguinte maneira. Achabemayaskinan, derrava umit. Para Raba, isso aqui é um caso específico de quando você tinha uma terceira pessoa, mas essa pessoa morreu no Shabat. Então por isso, quando a outra foi anular o Reshut, só anulou para uma, porque a outra morreu. Continua Bai, peraí. E derrava o mito, se for o caso que existia, mas tinha a terceira pessoa, mas morreu. Ema Seifa, no final da Braita, Avalechad She'erav, no Tereshut Olechad Shelo Erav. A gente fala que Enechad She'erav, a pessoa que fez Eruv, não pode dar o Reshut para aquela que não fez Eruv. Por quê? A pessoa que fez Eruv com um terceiro, esse terceiro morreu, por que não pode dar o Reshut para outro que não fez Eruv? Veidava um mito lá a Mailó. Se realmente foi a terceira pessoa morreu, por que não pode? Então a gente pode demorar. Ela precisa de item me descer de item. Reishanami item. Então continua a pergunta dele. Então se no final ele está falando que ainda existia essa terceira pessoa, então no começo da Braita tem que falar que também existia essa terceira pessoa. Falar não tem nada a ver. Midi iria, quem falou que isso aqui é uma prova? Akedeite ve akedeite. Isso aqui um caso é um caso, outro caso é um caso. E para Raba, realmente, no primeiro caso, que é o caso que a pessoa deu Reshut para aquela pessoa que fez o Eruv, e não deu para todos, é porque o outro já tinha morrido. Tedade katane seifa derecha, shnaim shelo ervu, não tem Reshutan, de shnaim shervu. Você quer ver que cada caso é um caso?
No final, a gente está falando, no final do começo dos casos que adiantam Betul Reshut, a gente está falando Shnaim Shelo Ervu, duas pessoas que não fizeram Eruv, podem dar o Reshut para duas pessoas que fizeram Eruv. Shnaim in Nechad Lo, parece que o quê? E aí, nesse caso, você pode dar para dois, e não para um. E parece que isso aqui é uma prova para quem falou Abai. Abai Amar, Mael Shnaim, desculpa, para quem falou Rabba, que tem que dar o Reshut para os dois, não pode dar o Reshut só para um deles. Abai Amar, Mael Shnaim, Lechad Mishnaim. O que é isso dar para os dois? É para dar para um dos dois. Então a gente tem aqui uma discussão Abai e Rabba, que Rabba fala, se você anula o Reshut, você tem que anular para cada um dos outros que fizeram Eruv. E Abai fala que quando você anula o Reshut, você pode anular para um deles que fizeram Eruv. E está anulado. Por quê? Qual é a lógica de Abai? Quando você anula o seu Reshut para um deles que fizeram Eruv, então agora o seu Reshut do Hatzer é desse cara. E esse cara fez o Eruv, então ele pegou a propriedade dele e juntou com as dos outros. Então se agora aumentou na propriedade dele a sua também, então continua no Eruv dos outros. Essa é a lógica de Abai. Fala Gamara, Yachi. Se for assim, Litnei Lechad Sheirav ou Lechad Sheloirav. A Braita tinha que ter falado o quê? Se for assim que é um dos dois, a Braita tinha falado duas pessoas que não fizeram Eruv, podia dar para uma das pessoas que fez Eruv, ou para uma das pessoas que não fez Eruv. Porque a Braita falou para duas pessoas, para os dois dá para os dois, então parece que tem que ser para cada um dos dois. Caixa realmente para essa linguagem, se você for ser minucioso com a linguagem da Braita, vai ficar difícil para Abai. Agora, Echad Shelo Erav não tem Reshutor Echad Sherav. Agora a Gemara vai começar a ver cada caso daquela Braita. Vamos começar pelo primeiro. Um que não fez o Eruv, dá o Reshut para um que fez o Eruv. Certo? Então esse que fez o Eruv com um terceiro. Le Abai, para Abai, de Itei, que tem uma terceira pessoa, de Kamashma, a gente pode aprender de Entzarich Levateres. Para Abai, qual que é o que a gente aprende nesse caso? De Entzarich Levateres Lechol Echad Echad. Você não precisa anular o seu Reshut para cada um dos outros que fizeram. Se tem 5 pessoas que moram, se tem 5 pessoas que moram no Hatzer, 4 fizeram Eruv e um não fez. Para Abai, você pode anular, quem não fez Eruv pode anular o Reshut para um desses que fizeram. Para Abai, você pode anular o Reshut, esse que não fez Eruv pode anular o Reshut para um deles que fizeram. E para Rabba, não. Tem que teria que anular o Reshut para os outros 4. Agora, para Rabba, de Havomit, Velogazul Zimnideitei. E para Rabba, o caso aqui é que tinha uma terceira pessoa que morreu. E a novidade desse caso é que eles não fizeram a Gzeirá para proibir esse caso que tinha morreu, para eles não chegarem a fazer quando não morreu. Agora, segundo o caso da Braita. Shnaim Sherevu, 2 pessoas que fizeram Eruv, Notin Reshutad Lechad Shelo Erav. Tem 3 pessoas que moram no Hatzer. 2 pessoas fizeram Eruv, eles podem dar o Reshut para essa pessoa que não fez o Eruv, essa pessoa vai poder carregar da casa dele para o Hatzer. Fala Gemara. Chita, é lógico. Qual o reduz desse caso? Não. Mal de Tevan Keivad Zelo Erav. Likdesei, que eu acho que não. Você poderia pensar, já que ele não participou do Eruv, vamos multar ele, entre aspas, não vamos deixar ele carregar de jeito nenhum, nem se anular o Reshut? Acabaste pelado que dá para anular o Reshut. Agora, Shnaim Shelo Erevu, não tem Reshut, Shnaim Sherevu. 2 pessoas que não participaram do Eruv, tem 4 pessoas que moram no Hatzer. 2 pessoas não participaram do Eruv e 2 pessoas participaram do Eruv. Esses 2 que não participaram podem dar o Reshut para os 2 que participaram do Eruv e vão poder carregar. Passaram do Eruv vão poder carregar. Agora, Leraba, tá na Seifa Legal Ereisha, para Raba, que fala o quê? Que a pessoa que não fez Eruv tem que dar o Reshut para cada um que fez Eruv,
Então, esse caso veio explicar o primeiro caso. Veio provar que o primeiro caso é o caso que morreu. Agora, né, para Abai que fala que a pessoa que não fez eruv pode dar para cada um. Precisa duas pessoas que não fizeram eruv, precisa, porque precisa desse caso. Que não. Porque você poderia pensar o quê? Que agora você fala para quando duas pessoas não fizerem eruv, não poder adular para duas pessoas que fizeram eruv, para não chegarem a fazer o contrário. Acabaste falando que não tem essa dizer. Tá, depois a gente viu quarto caso da Braita, duas pessoas que não fizeram eruv podem dar reshut para Echad Shelo Erav. Quer dizer, você tem três pessoas que moram no Hatzir e ninguém fez o eruv. Então, pode juntar duas, dar o reshut para essa uma, agora o Hatzir vai ser de uma pessoa só e vai poder carregar da casa dessa uma pessoa para o Hatzir e vice-versa. Fala agora lá, Maria, para que a gente precisa falar esse caso na Braita? Esse caso a gente já sabia. Não, mal detém Mahanemilei Hademik Satanerevu, Mexatanerevu, Avalecha Dechula Noerevu, Liknisu, que deixou de Descartorat Neru. Você poderia pensar o quê? Que esse negócio de Bitur Reshut, de anular Reshut, é só quando alguns fizeram Eruv, outros não. Mas quando ninguém fez Eruv, você poderia falar para não deixar anular o Reshut. Para quê? Para a gente poder dar uma multa para eles, entre aspas, para não ser esquecida o Torá do Eruv, as regras do Eruv. Kamash falando que não. Mesmo quando ninguém fez Eruv, você pode deixar ter Bitur Reshut. Tá. Agora, o outro caso que fala na Braita. Aval, en achad she'erav, não tem Reshutot achad she'lo erav. Agora, que fez o Eruv, não pode dar o Reshut para que não fez o Eruv. Leabai, tá na Sefer Legalolei, para Abai, que fala, que você pode dar Reshut para uma das pessoas que fizeram Eruv, não precisa dar Reshut para todas as pessoas que fizeram Eruv. Então, esse final que fala, uma pessoa que fez Eruv, não pode dar para uma pessoa que não fez Eruv. Ele vem provar que o começo é sobre uma pessoa que fez Eruv e o outro continua vivo. O Leraba, mas para Raba, ai de detalhe que falou no começo, tá na Nami Seifa, que falou no começo que tinha outra pessoa que morreu, assim também no final, será que tinha outra pessoa que morreu, por isso que é só uma para uma. Não, desculpa. Isso que falou no começo que tinha uma pessoa que morreu, por isso que vai poder deixar. E aí ele vem falar, mas no caso que a pessoa recebeu no caso que a pessoa recebeu o Reshut, aí não adianta, porque se um só que fez Eruv deu para esse um que não fez Eruv, não adianta nada. Os dois têm que dar para esse um que não fez Eruv. Agora, no caso que tem 4 pessoas no Hatzir, 2 fizeram Eruv e 2 não fizeram Eruv, então essas 2 pessoas que fizeram Eruv não podem dar o Reshut para as 2 que não fizeram Eruv. Por quê? Porque no momento que elas deram o Reshut para 2 que não fizeram Eruv, esse aqui proíbe um ao outro. Mas na hora de alguém que fez Eruv dar para alguém que não fez, pode ou não pode, afinal? Se ele fez com alguém, ele pode ou não Se pode? só tem uma pessoa que não fez Eruv no Hatzir. Só no caso do morto que ele pode dar. Não. Pode dar. Se só tem uma pessoa que não fez Eruv no Hatzir, então todas as pessoas que fizeram Eruv têm que se juntar e dar para esse que não fez Eruv. Então não pode um só dar. Um só. E aí você fala, não, olha só. No momento que você fez o Eruv, qual seria a dificuldade aqui? No momento que fez o Eruv, o que aconteceu? Agora, vocês todos são donos juntos disso aqui. Então você poderia falar que você fez o Eruv e agora você é dono de tudo e me deu, e eu não fiz o Eruv. Não, fala agora não. Tem que juntar todo mundo que fez o Eruv e dar para esse um que não fez o Eruv. Agora, se tem mais de um que não fez o Eruv, aí essas pessoas que pegam e dão Reshut para esses 2, já era, porque um continua proibindo o outro. Fala, Gamara, tu lá, Mali, para que você falar esse caso? Esse caso a gente poderia aprender sem falar. Não, precisa sim, Lotzricha. Devat ele echad minah ele chavrei, porque depois que todo mundo anulou o Reshut para esses 2 que não fizeram Eruv, o que aconteceu? Esses 2 falaram, não, vamos agora decidir entre nós quem é que vai anular, e um anulou para o outro. Mal detém uma lista, você poderia pensar, agora você pode carregar
Kamashmelan, Kevan de Beida de Vatil, Lohavu leu Shariuta Berrakatser, Lo. Já que na hora que eles anularam para eles dois, eles não podiam carregar nenhum dos dois, agora não adianta um anular para o outro, não vai adiantar nada, eles não vão poder carregar. Agora, duas pessoas que não fizeram Eruv não podem dar Reshut para duas pessoas que não fizeram Eruv. Fala agora a tu lama ali, para quê? Porque você fala esse caso. Se duas pessoas que fizeram Eruv não podem dar para duas pessoas que não fizeram, muito mais duas pessoas que não fizeram. Não precisa, para quê? Lotzricha. De Amrei, que nem Almenat Leaknot, que eles podiam ter falado, olha, eu estou dando para vocês dois, sobre a condição de vocês depois um anular para o outro. E aí você acha que poderia falar que poderia? Não pode também. Baminei Rava Merav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Yoresh, a pessoa que herda uma propriedade no meio do Shabat. Vamos supor que a pessoa mora lá com o pai, sei lá o quê, e morreu no Shabat. Agora ele herdou essa propriedade no meio do Shabat. Mal Shevater Reshut. Será que ele pode anular o Reshut que ele ganhou agora no meio do Shabat para os outros ou não? Fala Gumará. Echadei Baelearu Vemed Molmatzmerev Nami Matzmevatel Avalhai Kevandei Baelearu Vemed Molmatzmerev Lomatzmevatel Odilma Yoresh Kearei de Avuavu. Pergunta aqui é a seguinte: se ele tivesse para Eruv, por exemplo, ele não poderia fazer Eruv. Por quê? Porque Eruv, uma vez que ele não poderia fazer Eruv antes do Shabat, ele também pode fazer Eruv no Shabat. Então será que agora também a gente bota a mesma coisa para Betul? Já que ele não poderia anular o Reshut antes do Shabat, será que não pode anular o Reshut no Shabat? Ou será que a pessoa que herda é como se fosse a perna do pai, vamos dizer assim? Já que ele é a perna do pai, então ele pode fazer também anular o Reshut. Amalei falou Rav Nachman para Rava, Ani Omer Mevatel. Eu falo que poderia anular. Verhane de Shmuel tá no ano Mevatel. E os alunos do Beit Midrash de Shmuel falaram que não pode anular. Eite veio perguntar Rava para Rav Nachman, Zé Aklalit, que falou, essa é a regra. Kol Shemutalem Miksat Shabbat Lechol Shabbat. Mutalem Lechol Shabbat. Todo aquele que pode carregar um pouco Miksat Shabbat, quer dizer, na entrada do Shabbat, ele pode carregar todo o Shabbat. Agora, tudo aquele que está proibido carregar no começo do Shabat, está proibido carregar também no Shabat. Fora aquele que anula o Reshut, que pode ser a única mudança que tem dentro do Shabat, é se alguém anular o Reshut. Para que caso é isso? Então agora eu vou explicar que caso é isso. Todo aquele que pode carregar no começo do Shabat, ele pode carregar também no Shabat. Qual é o caso? Vamos supor que tem um Hatzer ligado com outro por uma porta. E eles fizeram Eruv, por quê? Porque eles podem fazer o Eruv entre os dois Hatzer, por quê? Porque eles têm uma porta que liga os dois. Venistama Peta, que de repente no meio do Shabat caiu lá a areia, caiu o muro, caiu não sei o que a porta já era, não tem mais porta. Ou Erav Derechalon, vamos supor que eles fizeram Eruv porque tinha uma janela que ligava os dois Hatzerot. Venistama Halon, mesma coisa, caiu lá a parede, não sei o que, fechou a janela. Já que, quando entrou o Shabat, eles fizeram Eruv, eles podiam carregar ali, de um Hatzer para o outro, mesmo que fechou a porta, eles podem carregar ainda de um Hatzer para o outro, mesmo jogando as coisas em cima do muro, em cima do negócio que caiu. Uma coisa que, se fosse no começo do Shabat e não tivesse uma ligação entre o Hatzer e o outro, você não poderia nem fazer o Eruv, porque não tem ligação. Agora, já que no começo do Shabat tinha ligação, eles podiam carregar, eles podem carregar também agora. Zé Aklal, Leatui, Shenitru Korotav, Lechayav. Agora, Zé Aklal, quando ele fala, essa é a regra, é para aumentar o quê? É o caso, por exemplo, de um Mavoi. Um Mavoi que tinha Koral Olech no começo do Shabat. Eles podiam carregar o começo do Shabat. Vamos supor que veio alguém lá e roubou a Korá, tirou o Lech. Pode carregar? Já que eles podiam carregar no começo do Shabat, porque no começo do Shabat tinha Korá Olech naquele Mavoi, mesmo que pegaram a Korá Olech, mesmo se caiu a Korá Olech, mesmo se não está lá mais, eles podem carregar ainda. Agora, todo aquele que é proibido no começo do Shabat é proibido para todo o Shabat. Kegon, por exemplo, Shnei Batim B'Shnei Tzidei Reshut Rabim. Duas casas, cada uma de um lado do Reshut Rabim.
veio que fum nochrim mechitzá b'Shabbat. E os goim fizeram a mechitzá que fechava essas duas casas do Shabbat. Você lembra desse caso? Esse caso aqui. Esse caso. Esse caso aqui. Tinha duas casas no Rabim. E os Nochrim fizeram essas duas cercas no meio do Shabbat. Eles cercaram de um lado e cercaram do outro. E agora a casa ficou ligada. Elas ficaram ligadas e fechadas entre elas. Agora, já que no começo do Shabbat elas eram proibidas de carregar, então agora elas também são proibidas de carregar, não podem fazer eruv agora no meio do Shabbat. Então, Zé Aklal é para aumentar o quê? Leatui mai, leatui met nochri be-Shabbat. Se um desses dois, por exemplo, era um nochri, ou se moravam num Hatzer, um Yehudi e um nochri. E aí o nochri morreu no Shabbat. Você pode carregar ou não? Agora é tudo do Israel. Já que no começo do Shabbat você não podia carregar, agora também não pode carregar. Bekatani, a gente viu na Braita, Chutz mimevater reshut, fora aquele que anula reshut. E ruim e oreshlo. Então parece que o mevater reshut, aquele que anula reshut, esse sim você pode mudar o status no meio do Shabbat. Mas talvez o Yoresh, aquele que herda, parece que não. Eima fala Gumará, Chutz mitorat bitur reshut. Não, fala Gumará, não. Você pode falar que é fora a Torá de bitur reshut, aquela regra de mevater reshut. E aí até a pessoa que herda poderia anular o reshut dele. Eite veio perguntar Rava sobre Rav Nachman. Echad mibnei Hatzer, um dos pessoas do Hatzer que morreu, que fez eruv com as pessoas do Hatzer, tá? Um dos que fizeram eruv morreu. E agora, quem é que herdou as coisas dele? Uma pessoa que mora em outro Hatzer, não mora lá. Se foi Mibeodiom, se ele morreu antes do Shabbat começar, ou se essa pessoa que não mora lá e que não participou do eruv, ele proíbe as outras pessoas de carregar. Mas se ele morreu já era dentro do Shabbat, ele não proíbe, porque no começo do Shabbat eles podiam carregar, agora eles continuam podendo carregar. Se foi o contrário, se a pessoa tinha uma casa nesse Hatzer, mas ele não morava lá, ele morava em outro lugar. Shemet, aí ele morreu. E ele deixou a herança dele para uma das pessoas que moravam nesse Hatzer. Agora, se foi Mibeodiom, se foi no começo do Shabbat, em não ser, ele não proíbe. Mas se foi dentro do Shabbat, ele proíbe. Amai ser, Nivater, por que nesse caso ele falaria que proíbe? Ele pode mevater o reshut dele para as pessoas do eruv, já que ele mora naquele eruv. Olha só, eram 4 casas nesse Hatzer. Uma das casas de Hatzer pertencia ao fulano que morava em outro lugar. Aí esse cara morreu no meio do Shabbat. E agora quem herdou essa casa aqui foi uma dessas 3 pessoas que moravam no Hatzer. Aí ele fala, se foi no meio do Shabbat, é proíbe. Por que proíbe? Fala, olha, se foi no meio do Shabbat, esse aqui agora pode levar o reshut dele, por mais que essa casa aqui não fez eruv, ele anula o reshut dele. Se você pode anular o reshut dele no Shabbat, pode anular. Então fala agora, Mayoser, Nami Dektani, Ad Shevatel. O que é isso que está falando aqui que proíbe? Proíbe, de acordo com a opinião que fala que a pessoa que herdou, ela pode levar o reshut, proíbe até que ele anule o reshut. Sacou?